E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia aqui do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos. Nessa aula, fiquem ligados que agora nós vamos estudar reprodução e ciclos reprodutivos. Em aulas anteriores, nós estávamos estudando sobre as plantas. E eu gostaria que vocês lembrassem que as plantas elas possuem um ciclo de vida que é diferenciada. A gente vai ver aqui, a gente vai relembrar esse ciclo de vida das plantas, certo? Mas eu gostaria de aproveitar essa aula para a gente ver de maneira geral, genérica, né, como é que é o processo de reprodução nos seres vivos. Os seres vivos eles têm essa característica de se reproduzir, né? Inclusive é uma característica que define o indivíduo como um ser vivo, é a reprodução. O que me define como ser vivo é o fato de eu possuir célula, o fato de eu ter como material genético o DNA, certo? E uma característica essencial para todo e qualquer ser vivo é a capacidade de se reproduzir, de se regenerar, de propagar as suas características genéticas. Esse processo de reprodução, ele tem um padrão nas mais variadas espécies. Embora existam espécies diferentes, né, grupos de seres vivos diferentes, essas espécies ou esses grupos, eles apresentam padrões de reprodução que são semelhantes. E nós vamos aqui estar estudando esses padrões. Vamos ver os tipos de reprodução. E eu quero falar na segunda parte sobre os tipos de ciclo de vida. Existem vários tipos de ciclo de vida e nós vamos ver eles hoje aqui. Então, presta bastante atenção que cai muitas questões assim no Enem. Então, primeira coisa, quais são os tipos de reprodução que existem? Bem, o primeiro tipo, que é comum, né, é o processo de reprodução assexuada. Esse A sempre tem como sentido de negação. Não está havendo sexo, ou seja, não está havendo troca de material genético. Então, vou dar um exemplo aqui como um processo de reprodução assexuada. É a divisão binária, certo? Na divisão binária, eu tenho um indivíduo, pode, por exemplo, ser uma célula, um exemplo do ameba, né? Ela vai primeiramente duplicar o seu material genético, aqui, ó. Depois que ela duplica o material genético dela, que a gente chama de cariogamia, que é a duplicação do núcleo, ela vai promover a duplicação do citoplasma, que são esses componentes aqui da célula. A gente chama de plasmogamia, certo? Cariogamia, duplicação do núcleo, plasmogamia, duplicação do citoplasma. E aí, por último, vai ter a citocinese, que é a separação total, ok? Então, o que nós podemos mencionar sobre a reprodução assexuada? Primeiro que na reprodução assexuada, os indivíduos que são gerados aqui, ó, eles são clones do indivíduo que o originou. Ou seja, eles possuem o mesmo genótipo, possuem a mesma característica genética. Porque eles são apenas cópias fiéis, certo? E nesse caso aqui a divisão binária. Mas existe outro tipo de reprodução assexuada, que é a esporulação. Na esporulação, a célula do indivíduo, ela não vai se dividir. Na verdade, o que vai se formar são pequenas partículas chamadas de esporos. Por isso que tem o nome de esporulação. Então, o indivíduo aqui ele vai gerar um tipo de estrutura que ela é capaz de resistir a ambientes inóspitos, né, como ambientes secos, pouca umidade. Essas estruturas são chamadas de esporos. Esses esporos, pessoal, eu até comparo com semente. É como se fosse a semente. Mas eu não posso dizer que é semente, ok? Mas eu tenho, por exemplo, o caso do fungo. Sabe quando você esquece um pão em casa? Deixa ele exposto. E aí daqui a um tempo esse pão começa a ficar preto, fica embolorado, cheio de fungo. É isso que está acontecendo lá.
existe um tipo de fungo ali, né, que ele vai, olha só, o fungo ele é na verdade formado por filamentos de várias células. Esses filamentos, eles vão produzir uma estrutura que produz esporos. Essa estrutura é chamada de esporângio. Esse esporângio libera vários esporos, que é como se fosse uma poeirinha, né? A gente não vê esses esporos facilmente, a gente enxerga como se fosse uma poeirinha, e ela vai ser transportada pelo ar. Ao cair em um ambiente propício, que tem bastante umidade, que tem nutrientes alimentares, o que vai acontecer? As células que estavam dentro do esporo, elas vão agora começar a receber nutrientes, o ambiente está propício para ela crescer, e ela começa a se multiplicar, essas células. E aí vai começar a formar filamentos. O esporo ele vai germinar e vai originar mais fungos. Por isso que a gente não pode, por exemplo, deixar a comida, né, exposta, porque o ar está repleto de esporos de fungos. Nós encontramos também esporos de bactérias, porque existem também bactérias que podem entrar no processo de formação de esporos. Então, a gente precisa se precaver disso. Então, a esporulação é reprodução assexuada. Então, quem nasce com o desenvolvimento do esporo, ele tem a mesma constituição genética do indivíduo que produziu esse esporo, porque é reprodução assexuada. Para gerar o esporo, não teve troca de material genético, certo? O outro processo de esporulação é esse aqui, ó. Acontece também com algumas bactérias, como eu mencionei anteriormente. Uma bactéria, quando ela está em um ambiente que não está muito legal, que tem poucos nutrientes disponíveis, pouca umidade, o que ela vai sofrer? O conteúdo celular dessa bactéria vai sofrer degeneração e ela vai poder formar um endósporo. Esse endósporo é uma estrutura que é capaz de sobreviver num metabolismo muito baixo, vai sobreviver em ambientes inóspitos, com altas temperaturas, e aí quando o ambiente fica propício, ela volta a originar a bactéria que formou esse esporo, certo? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, a bactéria que produz o tétano. Sabe ferrugem de prego? Pois é, lá no ferrugem você vai encontrar endósporos da bactéria que causa o tétano. Então tomem muito cuidado, viu, pessoal? Outro processo de reprodução assexuada é o brotamento. O que é o brotamento? O brotamento ele é parecido com a divisão binária, que foi o primeiro que a gente viu. Então, como é que ocorre? O indivíduo aqui, ó, adulto, ele vai ter uma região do corpo dele que vai começar a se multiplicar mais do que o normal, e aí ela vai começar a originar um novo indivíduo, que a gente chama de broto, certo? E esse broto vai se descolar do corpo do indivíduo adulto e vai originar um novo indivíduo. Isso aqui é o exemplo, pessoal, de um animal, certo? Aqui é um pólipo, que é do grupo dos quinidários. Então, eles podem nascer por meio de brotamento. Acontece também esse tipo de reprodução em um tipo de fungo unicelular, certo? Esse fungo, que é chamado de levedura, as células dele começam também a sofrer brotamento no processo de reprodução, certo? Outro processo de reprodução assexuada, lembrando que não tem troca de material genético, estanquia. O que é estanquia? Todo mundo já chegou na casa de um vizinho, ou de um amigo, de um parente, principalmente as mulheres, né, as senhoras que gostam de cuidar de plantas. Ela vê uma plantinha linda, aí pergunta, que planta linda? Pega de galho? Aí a pessoa diz, pega sim. Pois me dá um galhinho para poder plantar em casa. Aí a pessoa vai lá, corta o galho e planta. As plantas, muitas espécies de plantas têm essa capacidade de se reproduzir por propagação de estacas, certo? Existe até uma técnica que é muito simples. O cara raspa, por exemplo, um pedaço do galinho dessa planta, envolve esse pedaço que você raspou com terra e amarra com um pedacinho de saco, e antes mesmo de você cortar o galho, certo? E ali, naquele local que você colocou a terra, vai começar a nascer raízes
Então ali você corta aquele galinho onde nasceu as raízes e ali você pode plantar também. Então, pessoal, é um outro tipo de processo de reprodução assexuada. Por que é assexuada? Esses indivíduos aqui, ó, têm a mesma genética dessa planta aqui, certo? Porque elas não são resultantes do cruzamento entre indivíduos. Agora, falando de reprodução assexuada, você tem, por exemplo, a união dos gametas. Para acontecer reprodução assexuada, tem troca de material genético. E aí, quando você pega, por exemplo, um material genético de um gameta masculino com material genético de um gameta feminino, vai originar um indivíduo que tem dois materiais genéticos, certo? Voltando. Esse que só tinha um conjunto de genes, um conjunto cromossômico, ele é um indivíduo N, representado pela letra N, que a gente denomina como haploide, só tem um conjunto cromossômico. Esse outro aqui também só tem um conjunto cromossômico, representado pela letra N. Quando eu junto N com N, forma um indivíduo 2N, diploide. Indivíduos haploides, ao se juntarem, formam indivíduos diploides. Aqui é reprodução sexuada, ok? Nos seres vivos com reprodução sexuada, pode-se definir ciclo de vida como a série de alterações que passam o organismo desde a sua origem pela união de dois gametas, do grego gamos, quer dizer casamento, até o momento de sua vida, em que ele próprio forma gametas, fechando o ciclo. Então aqui nós temos, por exemplo, o caso do ciclo de vida dos seres humanos. Os seres humanos, ao longo do seu processo do ciclo de vida, ele vai ter algumas diferenciações. Por exemplo, tem um momento em que o indivíduo é apenas gameta. Tem dois gametas, o gameta masculino e o gameta feminino. Quando eles têm fecundação, eles vão gerar um indivíduo diploide, que vai ser, no caso aqui, o ovo ou zigoto. Veja que o ovo ou zigoto ele é diploide. Antes aqui, ó, os gametas eram haploides. Mudou a haploidia, né? Mudou a quantidade de conjuntos de cromossomos presentes. Antes aqui só tinha um conjunto de cromossômico em cada um. Antes eram células haploides. Agora eu tenho apenas uma célula com dois conjuntos cromossômicos, ou seja, célula diploide. Essa célula diploide aqui, pessoal, nesse caso, ela vai começar a sofrer muitas multiplicações, né? Ela vai se multiplicar e vai gerar um indivíduo adulto, que é também o quê? Diploide. Esse indivíduo adulto vai ter uma região do corpo dele que vai passar pelo processo de meiose. No caso de nós seres humanos, na região das gônadas vai acontecer essa meiose. Se for o indivíduo do sexo masculino, vai formar, essa meiose vai originar o gameta masculino, que é o espermatozoide. Se for o indivíduo do sexo feminino, a meiose vai originar o gameta feminino, que é o óvulo. Ok, pessoal? E aí começa o ciclo novamente. Então, nós estamos falando agora de ciclo de vida, certo, pessoal? Quais são os tipos de ciclo de vida existentes? Tem dois tipos de ciclo de vida, basicamente. Tem o ciclo haplobionte e o ciclo diplobionte. Pessoal, esses ciclos de vida eles são classificados de acordo com os tipos de indivíduos que estão presentes no ciclo, que podem ser haploides ou diploides, ou seja, eles levam em consideração o nível de ploidia, ou seja, levam em consideração a quantidade de conjuntos cromossômicos. Nós sabemos que esses conjuntos cromossômicos podem ser 2, se o indivíduo for diploide, ou 1, se o indivíduo for haploide. O ciclo de vida haplobionte, eu vou ter presente apenas um tipo de indivíduo com relação ao seu nível de ploidia. Como assim? Ou nesse ciclo o indivíduo adulto vai ser haploide, ou nesse ciclo o indivíduo adulto vai ser diploide, certo? Então eu vou ter nesse caso o ciclo haplobionte-haplonte, que é um ciclo de vida cujos indivíduos adultos são haploides, e eu vou ter o ciclo de vida haplobionte-diplonte. É um ciclo de vida cujos indivíduos adultos são diploides, certo? E nesse último ciclo aqui, que é o diplobionte,
é um ciclo de vida que tem alternância de gerações. Ou seja, vai ter uma parte do ciclo que vai haver um indivíduo adulto haploide e vai ter uma parte do ciclo que vai ter um indivíduo adulto diploide, ou seja, alternâncias de gerações haploides e diploides. Então vamos ver aqui, pessoal. O primeiro ciclo é o que a gente conhece, né? Esse primeiro ciclo aqui, que a gente está falando o ciclo haplobionte, vou falar agora do ciclo de vida diplonte. O que é o ciclo de vida diplonte? É um ciclo de vida que tem apenas indivíduos adultos diploides. Veja, o indivíduo adulto aqui é diploide. Então, esse indivíduo adulto ele vai produzir aqui, ó, gametas por meiose gamética. Ou seja, a meiose que produz gametas. Esses gametas haploides, que só tem um conjunto cromossômico, vai se fundir, vai formar por meio da fecundação o ovo ou o zigoto, mas sempre vai gerar um indivíduo adulto diploide, certo? Característica do ciclo de vida haplobionte do tipo diplonte: meiose gamética. É uma meiose que serve para produzir gametas. Agora o outro ciclo de vida, pessoal, olha aqui, ó. Esse, no caso aqui do ciclo de vida haplobionte diplonte, ocorre nos animais, certo? Coisa muito importante. E lembrando que a meiose é gamética. Agora, o outro ciclo de vida haplobionte é aquele que só tem como indivíduos adultos indivíduos haploides. O que é indivíduo haploide, professor? É aquele indivíduo que só tem um conjunto de cromossomos. Veja como é que ocorre. Vamos lá, eu tenho aqui indivíduo adulto. Veja que ele é haploide, só tem um conjunto cromossômico, representado pela letra N. Então, ele aqui, ó, ele vai sofrer mitose para produzir gametas. Ele vai gerar gametas, que são células reprodutivas. E esses gametas, veja que o nível de diploidia dele é o mesmo. Tem apenas um conjunto cromossômico, é haploide também. Esses gametas, quando eles se juntam, né, o gameta masculino e o gameta feminino, quando eles se juntam por meio da fecundação, vai gerar um zigoto. Veja, o zigoto aqui é diploide. Só que logo mais esse zigoto ele vai sofrer meiose. E quando ele sofre meiose, ele vai gerar células haploides que darão origem ao indivíduo adulto haploide também. Então, nesse caso, no ciclo de vida haplobionte do tipo haplonte, a meiose é zigótica. Certo? Olha só. No primeiro, a meiose era gamética, para a formação dos gametas no diplonte. No segundo, a meiose aqui ela vai ser zigótica, ou seja, depois que se forma o zigoto, esse zigoto sofre meiose. Agora vamos para o terceiro ciclo de vida, que é o que a gente deixou por último, né? Olha aqui, meiose zigótica. É o ciclo de vida das plantas, o ciclo de vida diplobionte, certo? Como é que ocorre o ciclo de vida diplobionte? Veja, eu tenho aqui dois tipos de indivíduos adultos. Esse aqui, que é diploide, chamado de esporófito, no caso das plantas, né? E eu vou ter esse outro indivíduo aqui, que é haploide. Olha só, duas gerações. Uma haploide, aliás, uma haploide e outra diploide, certo? Uma alternância de gerações acontecendo no ciclo. Então, começando do indivíduo adulto diploide, no caso das plantas. As plantas elas têm o esporófito, certo, pessoal? O esporófito é um indivíduo produtor de esporos que sofre meiose, conforme nós já estudamos no ciclo de vida das plantas. Vai sofrer meiose para produzir o quê? Esporos. Esses esporos, eles vão germinar, eles vão se desenvolver e eles vão dar origem ao gametófito, que é um indivíduo produtor de gametas. Olha, esporófito é o que produz esporos. Gametófito é o que produz gametas. Veja, os gametas, o gametófito ele é o resultado do desenvolvimento dos esporos, que também é haploide. Esse gametófito, agora, ele vai produzir gametas, que continua sendo haploide. Veja só um conjunto de cromossomos. Esses gametas sofrem fecundação, eles se juntam, vai gerar um zigoto. Como eu tenho dois gametas haploides se juntando, N com N forma um indivíduo 2N, que é diploide. Então, esse zigoto vai se desenvolver e vai gerar o esporófito.
Então, eu tive, nesse caso aqui, duas gerações. Uma haploide e uma diploide. Alternância de gerações. Essa foi nossa aula sobre ciclos reprodutivos. Espero vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.